Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 49º encontro do C3, ou encontro de número 49, para quem prefere os numerais cardinais, assim como eu. Sejam todos bem-vindos. Teremos hoje um bate-papo super especial, com certeza a melhor notícia do ano para ciências comportamentais no Brasil. E eu queria convidar a Flávia para apresentar os nossos convidados de hoje. Bom evento a todos, pessoal. Olá, pessoal, boa noite aí, bem-vindos ao nosso Meetup. É uma honra aí contar com vocês, com esses nossos convidados hoje. E é um momento histórico, acho que também para ciências comportamentais no Brasil, então a importância de ter eles aqui é gigante. Temos dois convidados dessa vez, né? Também uma coisa, um feito especial aí para bater um papo com a gente. A gente tem a Marisaura Camões, que é psicóloga, mestre em gestão de pessoas e organizações e doutora em administração pública pelo UNB. Como integrante de carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2004, tem se dedicado às temáticas de gestão de pessoas, insights comportamentais e inovação no setor público como objeto de trabalho, pesquisa e produção de conhecimento. Atualmente é a coordenadora da CINCO, né, a Coordenação Geral de Inovação e Ciências Comportamentais do MGI. E a gente tem, além da Mari, a gente tem o Claré, que é um membro ativo aqui com a gente no Meetup. É muito bom ter ele contando junto com a gente aqui essa notícia. Ele é psicólogo e mestre em psicologia social pela UFRJ, concluiu o doutorado pela ENAP, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, ocupou cargos de direção e assessoramento superior em diversos órgãos da administração pública federal, dentre eles assessor da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, SAGE, diretor de gestão do Programa de Bolsa Família, assessora especial do Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, assessor e chefe de gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário. Entre 2011 e 2015, foi cedido ao governo do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu os cargos de subsecretário de Integração dos Programas Sociais e de secretário associado ao Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. Na ENAP, exerceu as funções de coordenador-geral da pós-graduação estricto sensu e de coordenador-geral de inovação e integra o corpo docente dos programas de mestrado e doutorado profissionais. Atua ainda como docente em cursos relacionados à aplicação das ciências comportamentais e políticas públicas e integra a equipe da Cinco. Então, uma honra, mais uma vez, ter vocês aqui com a gente para compartilhar essa experiência, esse momento, esse lançamento da Cinco. A palavra é de vocês e a gente vai seguir a dinâmica normalmente que a gente segue do encontro. Tem uma fala de vocês em relação ao assunto, e aí a gente tem algumas perguntas, a plateia tem algumas perguntas, e a gente vai tendo uma conversa aí tranquila. Então, é com vocês. Obrigada, Flávia. É prazer estar aqui, né? Fazer parte desse grupo e poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo. A gente optou por não trazer uma apresentação PowerPoint, né, para poder manter o clima de conversa, de diálogo, de troca, de perguntas assim que vocês possam trazer, e também não só perguntas, sugestões, críticas, né, vontade de trabalhar junto. Então eu acho que é um momento também para a gente muito bacana de estar num espaço de pessoas aí apaixonadas pela agenda de ciências comportamentais, né? E então acho que posso começar contando um pouquinho de onde que surgiu, né, a Cinco, como que isso nasce. Nós estávamos na ENAP, né? Eu fiquei na ENAP por muitos anos e nos últimos 4 anos à frente do Genova, que é o laboratório de inovação da ENAP. E eu sucedi o Clarella, né? E nesses 4 anos, o foco do Genova virou desenvolvimento e teste de abordagens para a inovação, a base do design, né? O olhar de design é a base do trabalho, e a gente foi acoplando outras metodologias, dentre elas as ciências comportamentais, né? Nos projetos, a gente chegou a fazer alguns projetos usando ciências comportamentais, produzimos materiais, vídeos, eventos e tal, e eu, né, que vim da psicologia lá no comecinho da minha história acadêmica, eu fiz psicologia, me apaixonei
e com um desejo de fazer uma imersão maior nessa temática, né? E aí eu e o Claré, a gente sempre, o Claré estava lá no mestrado, né, durante esse período, professor da pós-graduação, e ele sempre vinha, ele era o nosso contrabando em todos os projetos. Não preciso contar para vocês o quanto ele é referência, né, nessa agenda de governo, e ele é uma grande referência em governo também. Mas no início desse ano, o Ministério da Economia foi subdividido e foi criado, então, o Ministério da Gestão e Inovação. E a Secretaria de Gestão virou Secretaria de Gestão e Inovação, e lá dentro foi criada uma diretoria de inovação, e que acoplou algumas áreas já existentes no Ministério, mas a Cláudia, que é a diretora, me procurou, a gente se encontrou em algum momento, e eu falei para ela desse desejo que eu tinha, e aí ela me procurou e fez o convite. Vamos estruturar uma unidade de ciências comportamentais no MGI? Aí o coração era o nosso sonho, né, Claré? Há muito tempo, de ter uma área de governo central dedicada a isso, querendo fazer um trabalho sério, coletivo, para usar todo esse conhecimento que muitos de vocês estão produzindo para políticas públicas, né? E aí, obviamente, a primeira pessoa com quem eu falei foi o Claré. Vamos juntos, né? E foi ótimo. Ele topou, então é um projeto que começou bem compartilhado, né? A gente, antes de saber que ia, a gente já estava sentando lá na ENAP, pensando como seria, planejando. E a primeira coisa que a gente fez foi vamos montar uma equipe. E assim, eu sem muita expectativa, né? Mas o Ministério Novo a gente tinha um poder de requisição irrecusável até o final de junho. E aí abriu um processo seletivo e, para nossa surpresa, a gente recebeu, sei lá, mais de 80 currículos de servidores públicos interessados em fazer parte da área. A gente ficou muito pressionado, assim, com o interesse, o desejo do servidor de trabalhar com inovação, trabalhar com ciências comportamentais aplicadas. Aí a gente fez uma seleção. Algumas pessoas estão aqui, né? O Fábio, Adriano também está aqui. Não sei, não estou vendo todo mundo. Eu acho que são parte da nossa equipe. E aí a gente conseguiu montar uma equipe super diversa, com muito qualificada, né? Então, muitos especialistas em políticas públicas de gestão governamental, com ampla experiência em governo em mais diferentes áreas. Pessoas com perfil acadêmico, né? Temos 2 professores aí egressos da psicologia. Um deles é o Fábio, que está aqui com a gente, que é professor da UNB. Era, né? Agora ele é da 5. Né? Ele continua professor da UNB, gente. A Carla Arede está aqui também, que teve hoje lá no seminário ela mora no Rio, então nós somos uma equipe que está trabalhando 100% em teletrabalho. Então a gente tem gente no Rio, temos 2 pessoas no Rio, temos uma pessoa morando na Bahia, uma pessoa morando em Paris. Então somos 15 pessoas hoje. E aí a gente está, esse ano, né, o lançamento mesmo da nossa unidade foi em setembro, alguns de vocês estiveram por lá ou acompanharam online, a gente ficou muito feliz, fizemos esse lançamento da unidade, fizemos um lançamento também já da rede de governo, né, porque a gente quer atrair servidão, não só os especialistas em ciências comportamentais, mas servidores públicos interessados em atuar ou trazer os seus problemas públicos, né, para apoio da Cinco, para a gente trabalhar de forma conjunta. E a gente vai já fazer até a primeira reunião, a segunda, né? Fizemos um lançamento na Semana de Inovação e já vamos fazer a nossa segunda reunião agora já no início de dezembro, né? Para a gente entende que o papel do MGI não é necessariamente fazer, mas fazer com que seja feito, né? Apoiar para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem, inclusive, um pedido grande do gabinete da ministra que a gente abarque estados e municípios, não trabalhe só com o governo federal, mas trabalhe também com entes subnacionais. E aí seria impossível, mesmo uma equipe robusta que a gente conseguiu montar, seria impossível para uma equipe de 15 pessoas atender estados e municípios brasileiros, né? Então a gente achou que seria uma frente muito fundamental essa da rede. Claré, vai me interrompendo aí, vai me complementando, vai me Tá, desmentindo, já você não ficar só deixa lá eu no então dar fazendo. uma outra versão disso tudo que você falou, né? A gente tem colocado uma regra lá de a cada 5 pessoas que falam alguma coisa na mesma linha, a gente tenta forçar alguém para discordar, né? Para a gente ficar evitando o nosso tão temido viés de confirmação.
Mas eu estou brincando, não estou discordando de nada da Mari, não. Só queria aproveitar para dar boa noite para vocês. Assim, é uma grande alegria estar aqui no 49º, não é isso? 49º encontro da rede. E essa rede, né, que a gente eu vejo tantas pessoas conhecidas aqui, tão queridas, né, desde a Flávia, a Juliana, o nosso início aqui em Brasília, depois juntando com o pessoal de São Paulo, Guilherme, Arthur, a Vera, que é sempre uma alegria tão grande ver a Vera. E Vera, assim, eu fiquei muito emocionado com a mensagem que você mandou para a gente no dia lá do lançamento da 5, o quanto que você vê a importância da gente ter uma área em governo, para avançar um pouco essa agenda que é de todos nós há tanto tempo, né? E a gente poder, de alguma forma, contribuir com a formação dessa rede, sendo ali um hub, né? Como a Mari falou, eu acho que a gente vai falar disso de uma maneira mais organizada mais para frente, mas essa ideia de que a gente realmente fortaleça uma rede de ciências comportamentais, né? Eu vou aproveitar um gancho também que a Mari ainda não aprofundou, mas uma das primeiras coisas que a gente fez na 5 foi fazer uma pesquisa. A gente fez uma survey para entender o que a gente tinha de demanda de ciências comportamentais, o que a gente tinha também de pessoas já envolvidas com ciências comportamentais, principalmente em governo. Então, a gente fez um questionário que muitos de vocês responderam, e a gente teve cerca de 2.700 respostas. Depois, talvez até valha a pena a gente mostrar uma imagem de como é que se distribui um pouco isso, mas foi muito legal a gente ver que em todos os estados brasileiros já tinham pessoas que estavam interessadas ou se dispondo a trabalhar, vendo a importância da utilização das lentes das ciências comportamentais para dar conta de alguns desafios de política pública, de aprimoramento de serviço público, enfim. Quantas pessoas, Vera, que responderam? Então, o número exato ele está aberto ainda, mas a última vez que eu vi já tinha passado de 2.700 pessoas. A maior parte delas no Distrito Federal, né, porque o governo federal está aqui e a gente usou o mailing da mensageria do SouGov, mas muita gente de São Paulo, muita gente do Rio, muita gente de Minas e por todo o país, né, Recife, enfim. Não tem nenhum estado que não tenha pessoas que tenham respondido a survey. Foi bem impressionante isso, né? E a gente sentiu esse interesse, né, e a importância e a demanda que a gente tem nas pessoas que estão trabalhando lá na ponta também por essas novas lentes que nós trazemos, né? E todo mundo assistiu o Michael Hausworth de manhã, né? A gente já teve uma conversa bem muito interessante com ele lá na 5, e ele é uma referência também, né? Vários de nós já usam essa metáfora também das lentes para além das ferramentas, né? Mas uma nova forma de olhar para as políticas públicas, para os desafios que as pessoas enfrentam na hora que estão lá no seu dia a dia, tentando acessar um serviço de saúde, tentando conseguir um benefício social, ou enfim, pessoas como nós, com os nossos problemas não tão graves como falta de acesso a alimentos, por exemplo, mas às vezes pelo excesso de alimentos, como é que a gente faz para não ter problemas de hipertensão, de sobrepeso, né? E a Flora falou, tudo bem, Flora, aproveita para te dar boa noite também. A Flora, né, fica muito legal a apresentação de hoje de manhã também, Flora. E essa dimensão da saúde, né, da promoção à saúde. Então, ciência comportamental se aplica, né, a todas as camadas que a gente pode imaginar de problemas, né, pessoas nas mais diversas situações sociais. Então, de fato, a gente percebe claramente que a gente tem muito que contribuir para melhorar o serviço público, para melhorar não só a entrega de serviço público, mas a formulação de programas, formulação de políticas. E aí, e para não falar demais, já devolvendo a palavra para a Mari, isso acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de ter uma unidade de ciências comportamentais no Ministério da Gestão e da Inovação, que é um ministério que ele trabalha, né, articulado com vários ministérios. Ele é responsável por políticas estruturantes, como política de gestão de pessoas, como compras governamentais, e a gente vai falar depois de um projeto que a gente também começou a desenvolver lá com o Ministério na área de compras sustentáveis, toda uma área também de serviços digitais à população, serviços diretamente prestados. Então, é um ministério que tem uma capacidade de promoção dessa agenda muito interessante, para além também de uma demanda que o Ministério tem e que a nossa ministra Esther ela procura impulsionar muito, que é a cooperação federativa. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, apoiar estados, apoiar municípios também a adotarem, né, a perspectiva das ciências comportamentais?
Então, é uma agenda bastante desafiadora. A gente conversou um pouco com a Juliana sobre isso esses dias, né, Juliana? E é um pouco a sensação que quando eu conversava com a Mari, né, a sensação que eu tinha é que eu tinha uma nota de R$ 50 num shopping center gigantesco para você compra de Natal para a família toda, né? É muita demanda, muita coisa interessante para ser feita, e é claro que sozinho a gente não consegue dar conta dessa demanda. Então a gente tem que, de alguma forma, procurar alavancar esse potencial que a gente tem e que já é um potencial impressionante no Brasil. A gente percebe assim que durante muito tempo a gente não entrava nos mapas, né, da CDE ou nos cases do Banco Mundial, do BID, e cada vez mais isso começa a aparecer. A gente tem agora coisas para mostrar. Só que a gente tem muito mais capacidade instalada do que a gente já tem de histórias para contar. E por isso que é tão importante a gente se conectar, ver o que cada um está fazendo, trocar figurinhas, né? Enfim, é um pouco só uma primeira contribuição para a nossa conversa, que a gente pretende mesmo, como a Mari falou, que seja uma conversa, tá, gente? Então, não se acanhe em qualquer momento. Eu não me acanhei de interromper a Mari, não se acanhe de me interromper, de interromper a Mari também, tá? Porque a gente quer falar das 5, mas quer conversar sobre as 5, mais do que ficar só expondo o que a gente está fazendo já. Mari, Beleza. Bom, então, já vou. O... Bom, não, bom, perguntas, assim, acho que todos temos várias, mas acho que uma enfim, dado que vocês estão no shopping agora com essa nota de 50 reais, para onde que vocês, ou em que campos ou em que sub-áreas, seja funcionais ou seja regionais, aonde vocês estão enxergando um potencial de impacto maior nesses próximos 1, 2 anos de atuação da Cinco? Olha, Guilherme, essa é uma pergunta difícil, porque, como é um ministério central, a gente pode atuar em qualquer área de política pública, né? Uhum. Em tese. Então, o que que a gente começou? A gente começou traçando 3 grandes frentes de trabalho. Uma frente de disseminação de conhecimento, e aí aos poucos, a gente quer convidar vários de vocês para palestras, para gravar entrevistas, para conversas, porque eu acho que tem muito conhecimento, só que ele não chega no servidor público, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de furar a bolha, digamos assim, né? De parar de pregar para convertidos e falar para não convertidos, principalmente essa agenda de inovação, que atrai muito o servidor público. Então, a gente insere no âmbito da agenda de inovação essa temática, né? Durante a Semana de Inovação, que a ENAP organiza, as nossas atividades todas estavam lotadas, assim. Então, tem muito interesse, as pessoas conhecem muito pouco sobre o assunto ainda. E a gente precisa que o servidor se convença da relevância para colocar isso no seu dia a dia, né? O seminário hoje foi muito bacana, porque muito se falou, né? Não são pequenas intervenções. A gente quer que o servidor público desenvolva o policy maker ali, né? Desenvolva um olhar comportamental para a política pública, entenda que essa é uma dimensão que ele precisa considerar no desenho de programas e políticas. Então, a gente quer fazer muito fortemente essa agenda de disseminação e trouxemos alguns perfis para a equipe de pessoas com habilidade de comunicação, sabe? De design, de facilitação visual, de edição de vídeo, porque às vezes a gente menospreza um pouco isso, né? Então, essa é uma frente que para a gente é super relevante, de pegar o conteúdo e empacotar de uma forma consumível pelo servidor público, porque o servidor público não vai ler o paper do journal, eu sempre falo isso, né? A gente pode fazer o paper lindo no journal mais fator de impacto mais alto, o servidor não vai ler, quem vai ler é o próximo pesquisador que vai estudar aquilo ali, não dá tempo, né? Quem está na máquina de moer carne ali da política pública não consegue parar, então vamos empacotar de forma consumível, isso é um desafio que eu jogo para vocês nos ajudarem, tá? A outra coisa a outra frente é a rede, né? E aí a gente vai decidir muito de forma conjunta como que a rede vai funcionar e como que a gente faz esse match. Muitas universidades preencheram o nosso questionário, muitos professores, então assim, que estão produzindo e às vezes meio frustrados, né? Porque ficam à caça de problemas para os seus
programas de pós, principalmente, e aí muitos servidores com milhares de problemas, como que a gente casa isso? E a gente, claro, a gente quer fazer projeto também, né? Porque essa é a parte divertida da brincadeira, é a gente também fazer os nossos projetos. A gente já começou alguns projetos piloto para a gente aprender, formar equipe. Então, a gente já está com um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para ampliação de práticas agroecológicas no Brasil. A gente tem um amplo apoio. E aí, hoje, a gente está no critério de conveniência e oportunidade, que os pesquisadores aqui bem conhecem. Né? A gente tem um contato importante lá dentro do Ministério, um interesse muito grande, é uma agenda muito fundamental de governo, a questão da sustentabilidade. Então, a gente começou esse projeto, estamos fazendo um projeto também de compras públicas sustentáveis, que é um desafio enorme, porque a capacidade do governo de impulsionar a economia por meio de compras públicas é gigantesca, né? É 20% do PIB, algo assim, são as compras que o governo realiza, o governo federal, então, responsável por grande parte disso, então, tem um potencial de impulsionar, como a gente está ainda. É uma agenda recente, uma agenda ainda bem carente de informação. A gente tem trabalhado também, fez o projeto com a OCDE de auditoria anti-sludge. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento que a OCDE abraçou vários países, nós somos representantes brasileiros nesse projeto, que foi muito bacana, porque assim, muito em governo, talvez a gente consiga mais efeito retirando os sludges do que com os NUDs, né? Porque tem muita barreira, a gente trabalhou com recuperação da senha do GovBR, que hoje você acessa muitos serviços públicos por meio do Muito GovBR. obrigado. Tem uma parcela da população a mais carente, a que tem mais dificuldade, e aí enfrenta milhares de barreiras. Foi muito legal, porque a gente se apropriou da metodologia lá com o pessoal da Austrália. Estamos querendo nos apropriar. Tem uma ferramenta que faz, inclusive, a contagem ali de tempo e de custo, para depois você não necessariamente mede o comportamento, mas você pode medir o tempo que você economizou e o custo que você economizou, retirando barreiras do cidadão para uma coisa que assegura direitos, que é a senha do GovBR hoje, né? É um assegurador de direitos no Brasil. Então, foi bem legal, foi uma parceria com a Secretaria de Governo Digital, que está com a nossa, no nosso mesmo ministério, então é fácil fazer a parceria para a gente, foi bem bacana. A gente está com o desafio aí agora de ampliar isso, de desenvolver a ferramenta, de testar, de usar em outras políticas, quase um autosserviço, né? E E eu aí, estou nesse esquecendo. ponto, Mari, da auditoria anti-sludge, acho que uma coisa legal, eu já passo para você, Felipe, só complementando um pedaço do que a Mari estava falando, foi muito legal a interlocução com eles, porque a gente também, é uma discussão que vem, na própria apresentação que o Sansi tem feito sobre essa discussão de sludge, o pessoal lá da Austrália também, uma dimensão de facilidade de a gente entrar com a agenda das ciências comportamentais via auditorias anti-sludge, porque não tem aquela coisa, vocês estão querendo dizer o que é melhor para mim, ou vocês estão me manipulando. Não, antes você retirar sludge é tirar barreiras para que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer. Às vezes é mais fácil entrar por aí, é um ponto de entrada interessante. E a gente bateu muito também durante o processo lá com o pessoal da OCDE, a importância de a gente pensar as diversas possíveis jornadas de usuários de diferentes perfis, pessoas que têm maior facilidade com digital, pessoas da área rural, pessoas com menor escolaridade, maior ou menor escolaridade, porque isso também, muitas vezes, a gente acaba se escondendo nas médias, né? A gente conseguiu uma redução de 15% do tempo de recuperação da senha, lá da conta GovBR. Tá, mas como é que foi distribuído isso? Quem que tinha mais dificuldade antes? Será que essa melhoria, que no agregado melhorou a média de tempo, por acaso prejudicou as pessoas com mais dificuldade de acesso? Então, esse tipo de consideração que a gente tem que sempre ter também. E a gente tem cada vez mais. Só que, às vezes, as médias é mais fácil comunicar uma média, né, do que você pegar a heterogeneidade do seu público, como é que eles estão ali se relacionando com cada serviço, com cada política pública. Então, foi um processo bem, bem interessante de discussão lá com eles. E, como a Mari falou, a gente está pensando em desenvolver algumas ferramentas que possam ser, entre aspas, auto-aplicadas, né? Alguma coisa que dê um pouco mais de escala, que as pessoas
pelo menos no primeiro momento, consigam se apropriar daquilo até como um conhecimento, né? Será que eu poderia ali decompor aquela jornada, entender onde é que as pessoas estão gastando mais tempo, onde é que elas estão tendo mais custos psicológicos, não só custos financeiros ou de tempo mesmo, né? Mas que elas se sentem de uma forma discriminadas ou se sentem diminuídas, enfim, né? Tem uma possibilidade da gente também criar ali algumas formas de entender a percepção subjetiva dos usuários de determinados serviços. Então, uma ideia que está no nosso radar é desenvolver uma ferramenta que a gente poderia disponibilizar no site do Ministério e, claro, com algum tipo de mentoria ou supervisão, fazer com que pessoas, né, nos municípios, estados, enfim, possam rodar esse tipo de coisa, né? Então, era só uma complementação. Eu fico feliz de ver várias mãos levantadas. Eu não sei como é que está a ordem, eu acho que o Felipe levantou primeiro, mas Vera e Flora, fiquem à vontade. Felipe, pode começar, você levantou primeiro, pela ordem. Tá, ok. Boa noite, pessoal. Eu sou Bem-vindo Felipe também. Araújo, para quem não me conhece. Obrigado, Guilherme. Eu sou professor de Economia Comportamental e outras, e estatística na Lehigh University. Bastante gente que me conhece, é um prazer ver vocês, Antônio, Marisaura. Fico muito feliz com a notícia, quero muito saber o que está acontecendo. Já respondi a pesquisa rapidinho para me colocar ali no mapa e não esquecer. Eu tenho uma pergunta bem específica que eu quero deixar, lógico, a conversa seguir. Em algumas outras unidades parecidas em outros países, eu sei que uma das iniciativas e aí acho que é parecido com o Sludge Audits, que é revisar com um olhar comportamental qualquer legislação de abrangência grande. Então, imagina, estamos lançando um novo Bolsa Família. Estou usando um exemplo que vai ter uma abrangência gigantesca. Esse escritório vai rever a política, os métodos de aplicação e pensar na forma de melhorar ou identificar os problemas do ponto de vista de implementação. Isso é algo que está na visão de vocês ou tem algum outro órgão do governo que faz algo parecido? Felipe, muito obrigado pela tua pergunta. Esse é um tema que a gente discute desde lá, as nossas primeiras conversas, eu e Mari, né? Antes mesmo de existir um convite para 5, quando a gente estava lá no Genova, e eu brincava de chamar assim, que a gente teria um tico e um teco, né? Um time de experimentos comportamentais, que pensaria mais alguma coisa ali já na entrega da política, né? A gente testar alguma coisa ali no downstream da implementação da política, mas também pensar em termos de insight. O tico seria o time de insights, né? Que olharia um pouco para esse processo de formulação e como é que a gente poderia informar melhor o desenho de política pública. E no lugar que a gente está, na SEGES, eu acho que é particularmente propício para esse tipo de olhar também, porque isso é uma coisa que está no radar e a gente quer desenvolver, algo como se fosse um laboratório para que a gente pudesse testar algumas ideias que fossem eventualmente entrar na regulação. Então, não só influenciar via arquitetura de escolha o comportamento do comprador público para que ele faça uma escolha mais sustentável, mas será que a gente conseguiria, de uma forma, revisar ou sugerir algumas alterações, né, na regulamentação que tornasse mais fácil, mais automática, mais natural uma decisão para uma compra sustentável, né, criando algum tipo de mecanismo? Então, esse tipo de agenda que você está propondo, eu acho que ela é de extrema relevância e ela pode ter um impacto sistêmico muito grande. Então, talvez seja até mais... eu achei você de novo, Felipe, é que deu uma reconfigurada aqui no layout das telas, agora eu te achei de novo. Mas não, eu acho que tem talvez um potencial grande para uma unidade como a nossa, no Ministério mais, digamos, central, de olhar mais para esse processo de normatização, de formulação, de regulação, como é que a gente pode ajudar a informar isso. Informar, claro, né, não só usando aquilo que a literatura já nos mostra como possíveis bons caminhos, mas, na medida do possível, testando isso, mesmo que não em situação real, digamos, situação real de compra, né, a gente vai demorar um pouco para chegar nisso, mas testando em laboratório algumas simulações, né, de intenção de compra, que, de alguma maneira,
melhore a formulação da política. Então, acho que é uma agenda super rica, super bacana, e a gente quer muito abraçá-la assim, na medida da nossa elasticidade da nota de R$ 50. Mas, o Felipe, se você ou alguns de vocês conhecerem método e ferramental para isso, que quiser compartilhar, igual eu falei, nem tudo a gente vai fazer, mas a gente tem uma Uhum. entrada muito grande, por exemplo, com laboratórios de governo, que estão espalhados aí pelo Brasil, né? São centenas. E eles estão ávidos por metodologia, às vezes para, por exemplo, aprimorar a análise de impacto regulatório a partir de... Então, isso a gente pode, não necessariamente precisa fazer, mas a gente pode descobrir como faz e cacarejar e jogar para o mundo, instrumentalizar as pessoas para que elas façam, né? A gente está numa posição Uhum. que nos permite fazer isso, que eu acho que é bem legal. Obrigado, pessoal. Acho que a Vera, né, na lista aqui na fila. Vera. Sim, obrigada. Bom, primeiro, parabéns, 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 parabéns. O Fábio lembrou outro dia que, numa conversa em 2010, eu tinha falado para ele que esse era o meu sonho, depois que teve o BIT, que era um sonho ter uma unidade comportamental no nível federal aqui no país. Então, que bom que eu estou viva ainda para poder ver isso acontecendo e florescendo e tudo mais. Então, é realmente emocionante ver tudo isso. Parabéns e parabéns também para o C3, que está fechando mesmo o ano com chave de ouro, né? Com esses convidados aqui. E eu não sei se a gente vai deixar vocês falarem, porque não, né, não para de levantar a mão aí, estou vendo. Bom, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês também estão pensando, é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, em capacitar pequenas unidades comportamentais espalhadas e daí sob medida, né? Então, quem vai trabalhar, sei lá, com transporte recebe um tipo de capacitação em ciências comportamentais que vai permitir tal, 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 tal. E depois chega no fim, assim, na hora que as unidades já estiverem andando e tudo, estou falando de sonho aqui, né? Andando, andando, chega nos checklists, porque eu acho que servidor público tem exatamente essa questão. Pouco tempo, já está no túnel da escassez do tempo, e às vezes de grana também, tem que ser tudo muito simplificado. Vocês já têm o simplesmente na mão, que é preciosíssimo. Mas daí também fazer um compiladinho, checklist ou como for, que ajude todo mundo a falar a mesma língua, mas mais direcionado, mais sob medida. Obrigada e muitos parabéns. Obrigada, Vera. É uma honra, né, receber esses parabéns, né, Clara? Assim, vindo de você, de todo mundo aqui. A gente não quer fazer exatamente curso, né? Eu tenho batido um pouco nessa tecla da gente não ficar dando curso, até porque o servidor faz o curso e fala, não tive oportunidade de aplicar, não encontrei. Eu fiquei 20 anos na ENAP, né, gente? Então cansei de ver isso acontecer, assim. E as pessoas fazem os cursos e depois não conseguem aplicar nos seus ambientes. Então, mas a gente está desenhando uma carta de serviço que está no forno, né? Quais os serviços que a Cinco vai oferecer. A gente não é uma consultoria, nem se pretende ser em nenhum momento. A gente quer, obviamente, formar os servidores, mas no processo do projeto, sabe? Mentoriar projetos. Inclusive, um projeto que a gente está fazendo com a CGU está indo com a Secretaria de Integridade Pública, né? Eles estão trabalhando muito. Eles querem constituir uma unidade de ciências comportamentais, estão formando, né, uma unidade de ciências comportamentais aplicada à integridade pública no Brasil. Eles começaram com o projeto da agenda de conflito de interesses, né, servidores públicos em atividades conflitantes, já descobriram que tem um monte de sludge no caminho, muito mais do que corrupção do servidor, é embarreiramento para o servidor ter, às vezes, a informação rápida e clara sobre o que é ou não atividade conflitante, está sendo bem legal. E a gente está mentorando a partir de um projeto.
Mas é claro que não está organizado, não está bonitinho ainda, né? Mas a gente quer organizar essa mentoria de forma um pouco mais organizada mesmo, porque aí é a chance da gente dar a escala, né? E também ter um hall de pessoas nos estados, no município, que possam apoiar, né? Formadores, assim, pessoas com quem eles possam tirar as dúvidas. E porque tem muita gente querendo fazer, é verdade. Esse survey que a gente soltou é muito impressionante, assim, a quantidade de servidor querendo se apropriar e fazer, sabe? Falta método, falta conhecimento, falta oportunidade, confiança, às vezes, né? Tem muita desconfiança, às vezes, na academia, que fala, vão vir aqui roubar meus dados e publicar. Não vão me ajudar de fato. Existe um pouco essa desconfiança nos governos. A gente quer gerar também esse ambiente de confiança, de colaboração, né? Que a inovação é esporte coletivo. A gente sempre falou isso lá no Genova. Não dá para jogar sozinho, não dá para inovar sozinho, né? Como a gente é uma área de inovação, a gente precisa ter isso forte também. E aí, só completando, não podia deixar de completar uma pergunta da Vera, né, gente? Veja que eu não tivesse nada para dizer, eu teria que inventar alguma coisa aqui, não vou perder essa oportunidade. Mas, Vera, essa ideia, né, da gente fazer alguma coisa mais, digamos, setorial, né? O que a gente já tem de boas evidências na área de segurança pública, na área de evasão escolar, na área de hesitação vacinal, enfim, na área de agroecologia, enfim, o que a gente está conseguindo construir, né? E a gente, só um parênteses aqui, tá? A gente está num ambiente protegido, né? A gente não está falando aqui como ministério, tá? A gente está trazendo para vocês algumas ideias que ainda estão no balão de ensaios, né? Então, por favor, não ouçam algumas dessas coisas como algo que já está certo, que a gente vai fazer, mas são ideias que a gente está ainda burilando. Uma dessas ideias é a gente tentar fazer uma chamada para especialistas nos ajudarem a organizar um pouco, dentro de cada área temática, esse conjunto de evidências. Então, imagina, né, nessas áreas que eu citei, se a gente consegue fazer, não é uma revisão sistemática da literatura que a gente precisa. A gente precisa de alguma coisa que as pessoas que estão lá no posto de saúde ou na Secretaria de Saúde do município pequeno consigam, de alguma maneira, entender as mensagens principais e impactar o cotidiano de trabalho delas, né? Então, quem sabe a gente não faz alguma coisa dessas em algumas áreas específicas e promove, depois de um tempo, alguns seminários para discutir com essas pessoas que lá na ponta usaram essa ferramenta, essas apostilas, ou sei lá o nome que a gente vai dar para isso, para trocar experiências, um pouco nessa questão de peer learning, né? O que a gente pode aprender junto, não é só a gente falando para lá, eles nos ensinando também como é que aquilo está impactando ou não o dia a dia deles, e eles entre si, ali, conversando, né? Será que a gente consegue promover esses espaços de conversa mais organizados? Porque uma coisa somos nós que adoramos ciências comportamentais em todas as suas dimensões, mas para quem está lá em um serviço específico, de repente ele quer ver a aplicação daquela nova ideia que surgiu para ele a partir daquele material, né? Ou a mudança que ele conseguiu fazer no cotidiano dele. Então, a partir daí, um pouco mais, né, o bottom-up, né, a gente conseguir, de alguma maneira, também fazer com que as pessoas se interessem, não só se interessar por se interessar, mas ver, de fato, que o que a gente propõe é útil para elas, né? Pode ser útil, né? E é uma boa tentativa, vale a pena a gente ver se funciona ou não lá naquele contexto. Então, essa é uma das ideias, Vera, vai muito, acho que, na linha do que você estava falando, e eu acho que a gente pode avançar em coisas mais práticas, como você sugeriu, um checklist, pensando que aquelas pessoas estão lá sempre em uma situação realmente, né, de muita escassez, enfim, um monte de coisa ali, né, vários pratinhos rodando ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente puder tornar isso digerido, mais fácil de ser assimilado, melhor. E aí, se a gente conseguir botar essa ideia para frente, com certeza a gente vai precisar contar muito com o apoio de vocês para desenvolver esse material, para testar, enfim. Legal, obrigada. Ótimo. Acho que agora é a minha vez. Vai lá, Flávia. Bom, muito legal. Em primeiro de tudo, parabéns, Clarê, Marisaura. Eu estava super animada para o Meetup de hoje e parabéns pela iniciativa da 5. Minha dúvida é um pouquinho mais sobre o projeto de Sludge. Em específico, se, na opinião de vocês, usar o termo Sludge afasta mais, tipo, prejudica mais o interesse na iniciativa,
ou ajuda? Porque, trazendo um pouquinho da minha experiência na prefeitura, eu lembro que uma grande dificuldade inicial era isso de vender a agenda. Então, como, né, dar toda essa palestra sobre o que é economia comportamental, o que é nudge, o que os conceitos, para então propor os projetos. E aí eu lembro uma vez que o prefeito definiu nudge com comunicações inteligentes, e nem falou sobre a palavra nudge em si. E aí eu fico me perguntando o quanto, né, a gente não olhar para essa questão da retórica, então de falar a língua das pessoas que nós vamos tocar, estamos tentando vender esse projeto, e como vocês falaram, né, de disseminar para não convertidos, se às vezes usar outros termos que não o termo intra-área, intra-bolha, acaba ajudando mais ou não, ou se não, se agora virou uma agenda legal, que tem muito interesse, que é cativante, aí vender sobre essa perspectiva traz mais interesse. Nossa, Flora, total. Hoje a gente estava ali discutindo que a gente quer soltar a primeira newsletter e eu falei, gente, não vamos chamar de newsletter, vamos dar um nome em português, né? Eu super concordo. Eu acho que os termos estão. A gente precisa batizar, né? Juntar um grupo, e eu acho que a gente pode fazer isso no âmbito lá da rede. Vamos batizar os nomes em português, pode não ficar perfeita a tradução, mas convence muito mais. Tem muita resistência, né, a essa agenda de inovação como um todo, não só das ciências comportamentais, pelo excesso do uso de termos em inglês, né? Inclusive, tem um projeto de lei sobre linguagem simples no Congresso para normatizar isso. Normativos, a comunicação de governo, preferencialmente em português, né? Se não existe o termo, a gente batiza o termo em português, porque realmente afasta, né? A gente pressupõe que as pessoas conhecem as terminologias, mas não, a gente, por exemplo, já está começando a trabalhar num glossário, porque é isso, a gente montou uma equipe diversa, aí a turma, os cientistas comportamentais chegam cheio de termos, e a turma, gente, eu não sei do que vocês estão falando, né? Não está no automático ali, dependendo do termo, às vezes até em português. Então, a gente precisa simplificar e tornar acessível, e a gente sabe que isso é ferramenta comportamental poderosíssima, né? A gente não pode abrir mão disso. Então, excelente essa sua pergunta. Sim, Flora, eu acho que a gente vai rebatizar, mesmo que simplifique, que não compreenda todo, mas a gente precisa realmente ter os termos em português, assim, concordo demais. Até coloquei aqui no chat, né? O sludge o termo sludge é um sludge em si mesmo, né? É horrível de comunicar. E assim, é um pouco o vício de origem, né? Você teve lá o nudge, tudo bem, empurrãozinho não é uma grande tradução, mas aí as pessoas procuram termos próximos, né? Você tem lá o budge, também acho que é péssima a tradução do budge, é difícil entender o que está falando ali o, o Adam Oliver quando ele propõe aquilo. E o sludge também segue nessa, né? Uma palavrinha divertida, porque cabe ali, mas a tradução é lodo, né? Então, assim, vamos uma coisa melhor, né? Vamos procurar colocar barreira, fricção, tudo bem, mas como é que a gente tem um bom termo para a gente poder ancorar esse conceito, que o conceito eu acho que é muito legal, né? Assim, não vamos complicar também a conversa fazendo uma discussão conceitual, só um parênteses rápido em relação a isso, porque eu acho que às vezes o Sansen ele escorrega um pouco no lodo, porque ele acaba falando de sludge como alguma coisa que pode ser positiva também, né? Ele não dá ele acaba é, talvez fosse interessante fazer uma distinção de fricções que vão para o lado positivo, que são benéficas para as pessoas, né? Você não tomar uma decisão no calor de uma emoção ou com viés do presente muito claramente ali atrapalhando a sua decisão melhor, né? Enfim, mas a gente tem que sim, acho que a gente já tem maturidade agora para começar a tentar ter uma linguagem própria no Brasil e caminhando no trilho da linguagem simples, né? Cá entre nós, a gente acaba exagerando às vezes, né, no jargão, mas acho que até entre nós a gente pode começar a fazer esse exercício, Flora. Sim, e acho que só reforçando, meu ponto não era nem tanto de cunhar um termo em português, mas o quanto às vezes a gente se aproveitar na hora de falar sobre o projeto, né, para pessoas que não são desse ecossistema de ciências comportamentais, de termos já comuns no dia a dia deles, não sei, chamar de fricção, de burocracia, de, né, coisa, tentar vender como uma coisa da economia comportamental, ou se não, se é bom trazer como esse ponto, enfim, mas... Maravilha. Claré,
Marisaura, bom, todo mundo está dando parabéns, não posso deixar de dar os parabéns também, porque realmente a iniciativa é espetacular e eu acho que não é exagero dizer que foi a melhor notícia para ciências comportamentais esse ano e espero que seja no próximo e no seguinte e por muitos outros ainda. Eu queria retomar um pouco o ponto da Vera Rita, nessa questão um pouco de polinizar, né? Porque vão haver demandas municipais, estaduais, a gente tem algumas unidades já subfederais, né? A gente tem a de Rio, a gente tem a 011 Lab. Eu moro no município de Indaiatuba, estou louco para inaugurar a Indaia Nudge, né? Se tiver mais alguém aqui da região e quiser compor, é só entrar em contato. Então, minha pergunta é um pouco, não no sentido de alcançar o servidor público naquele município, mas, de repente, de fomentar micro-unidades de ciências comportamentais para os municípios que conseguiam comportar uma. E vou abrir um pouco o leque para como alcançar ou como utilizar o, o interesse de pessoas que não sejam servidoras públicas, né? Aqui na C3 a gente tem pesquisadores, a gente tem praticantes, a gente tem entusiastas, agitadores, como o Guilherme gosta de falar, que não são servidores públicos, mas que adorariam entrar numa fila para participar disso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco justamente dessa polinização. Eu sei que ainda o momento é de ajustar o núcleo, né, da gente construir esse alicerce, essa base, mas como que são os planos para a gente espalhar isso e polinizar um pouquinho? Eu já estou falando a gente, já, desculpa o lapso aí, né, mas já estou me incluindo aí no projeto. O Arthur, é maravilhoso, e pode falar, a gente, acho que a ideia da rede, de ter a rede SimConnect, é poder caber todo mundo, não é uma rede de especialistas. Então, vamos, eu acho que vai ser um bom espaço para, inclusive para isso que a Flora está propondo, que linguagem que alcança as pessoas, como que a gente demonstra, e eles não fazem, mas isso aí Hélio Beltrão já falava de desburocratização, esse anti-sludge, a desburocratização é a mesma coisa, né, e tal. Como é que a gente explica a dimensão comportamental? Claro que tem muito de desburocratização, mas qual a dimensão do comportamento, né, nisso aí tudo? E acho que o espaço da rede, a nossa ideia é isso, é que todas as pessoas, mesmo de mercado, nosso único crivo é um espaço para discutir problema público, né? Não vai ser um espaço para empresas, marketing e tal, que tem o seu espaço e bebe desse conhecimento muito melhor que o governo, inclusive, né? Mas eu acho que esse é o nosso único restrição. Todas as pessoas na rede são bem-vindas a participar, a contribuir, a fazer parte de projetos, eventualmente, que a rede construa de forma conjunta. E eu acho que uma boa entrada é via laboratórios, sabe? Os laboratórios têm se apegado muito com essa coisa de partir da necessidade humana, e aí, né, a base do design é você olhar emoções, necessidades, então dialoga muito, é muito próximo, né? E só que às vezes não bebe desse conhecimento todo que os estudos comportamentais trazem na hora de desenhar soluções, né? Começam a desenhar soluções antigas, digamos assim, só que coloridas. Faz um aplicativo, né? Era o fetiche da inovação, vamos fazer um aplicativo. A gente teve umas guerras lá, às vezes, no Genova, sei lá, população de baixa renda, pessoal do CRAS, vamos fazer um aplicativo, pessoal do CRAS marcar o agendamento. Gente, não vamos fazer um aplicativo pessoal do CRAS marcar agendamento. Não tem condição de cada órgão de governo fazer seu aplicativo, mas ainda existe. Então, que outro ferramental a gente pode dar para esses servidores? E as unidades de inovação estão muito pulverizadas, né? E a gente tem muita entrada com esse pessoal. Não sei se precisa necessariamente o 011 mesmo, é um laboratório, né? O Genova é um laboratório que usava desse conhecimento. O que a gente quer é fazer essa semente da ciência comportamental florescer também no âmbito do laboratório. Mas a rede pode falar pode fazer parte, porque a gente realmente vai precisar de muita ajuda, assim, não vai faltar problema, pelo que a gente mapeou no Survey. Inclusive, a gente já quer trabalhar numa chamada, né? Assim, acho que a primeira pergunta foi qual o tema de política? Eu acho que a gente vai trabalhar, para começar, tem que trabalhar com quem quer fazer,
com os entusiasmados que já acreditam, né? Não quero usar um termo em inglês, mas os new adopters ali, né? Quem já está meio, poxa, eu quero, me ajuda. Como a gente fazia, sei lá, trabalhou com a Receita lá no Genova, eles já chegaram querendo fazer, já tinham estudado, como a CGU estudou um pouco, já se apropriou e chegou, eu quero fazer. Aí a nossa ideia de fazer uma chamada é de projetos, de problemas, né? Mas a gente vai chamar de chamada de projetos, é já trazer pessoas mais afetas, e aí a gente pode desenhar critérios para o que a gente vai trazer. Porque, assim, a primeira barreira que a gente enfrentou, já abrindo um pouco o jogo aqui, é o seguinte: todos os ferramentais falam, peguem os objetivos da política. E aí, a partir do objetivo da política, encontre a dimensão comportamental. E quando a política não tem objetivo bem desenhado, mensurável? Às vezes o objetivo da política não está bem desenhado, não existe ainda, ou existe mal feito. Então, às vezes, é muito mais complexo do que o que a gente imagina, né? E a gente quer contribuir para problema complexo porque a gente quer dominar o mundo, né, gente? Não tem jeito, a gente não quer ficar fazendo só intervenção pontual. Então, às vezes a gente vai ter que ajudar, né, a desenhar a política, a pensar o objetivo de política junto ali. E é bacana ter uma equipe de servidores, porque eu tenho muita gente bem formada também nessa agenda de ciência política, de relações internacionais, então a gente pode ajudar em outros meios, já botando a dimensão comportamental lá, né, como contrabando, assim, por enquanto. E aí, Arthur, também só complementaria, primeiro isso, né? A rede é nós, sem nós não tem rede, né? Mas o que eu estava querendo trazer assim para a gente pensar junto é o seguinte: talvez o importante aí não sejam unidades comportamentais em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os órgãos, né? O que a gente quer, de alguma maneira, é que o que as ciências comportamentais podem trazer para aprimorar a política pública chegue onde ela tem que chegar, né? E talvez uma estratégia para isso seja a gente começar por setores. E aí, pegando um pouco aquele ponto da Flora, será que a gente precisa chamar isso pelo nome que a gente chama? Ou será que a gente faz aquilo acontecer e as pessoas provam e veem que aquilo faz sentido ou não? Então, se a gente consegue lá na linha da Vera ter um checklist que vai melhorar a cobertura vacinal em vários municípios, que a gente usa ali uma parceria com o Ministério da Saúde, chega nos municípios. As pessoas começam a fazer aquilo e começam de alguma forma, entender, experimentando do que se fala de ciências comportamentais. Aos poucos, isso pode também gerando um efeito de dispersão para outras áreas dos municípios, né? Então, eu acho que a gente pode testar várias coisas, mas essa seria uma das minhas apostas. Pensar alguma coisa que daqui a gente conseguisse impulsionar, que chegasse lá no município e tivesse um resultado concreto. E a partir daí a gente pudesse até comparar, né? O que aconteceu nos municípios do Maranhão com o que aconteceu nos municípios do Tocantins, nos municípios de Santa Catarina, enfim. Começar também a beber um pouco dessa riqueza que a gente tem no Brasil, de ser um laboratório federativo, né? A gente tem 5.570 municípios né, enfim, 27 unidades da federação, que a gente pode eventualmente ver diferenças, ver algumas possibilidades aí, né? Então, eu não fetichizaria muito essa ideia de que a gente tem que espalhar unidades de ciências comportamentais em todos os lugares. Eu gosto mesmo desse modelo de rede, né, da gente poder ter, claro que você precisa nuclear em alguns lugares ali para não ficar solto, mas quanto mais dispersa for essa competência, eu acho que melhor né, para não ser uma coisa de nós especialistas, mas fazendo com que seja um novo normal, né, a gente utilizar essas referências. Maravilha, obrigado. Ju? Pronto, acho que eu sou a próxima. Eu, na verdade, quero começar dizendo, eu não preciso falar parabéns de novo, porque eu acho que já foram tantos, mas queria, na verdade, elogiar muito essa ideia da mentoria. Eu acho muito pragmático, né? Você sair um pouco da capacitação simples, como você tinha dito, Marisaura, e realmente essa mentoria pegar o mão na mão, né? Hand-holding, que a gente chama em inglês, para você... E é uma forma de capacitar, mas realmente capacitar com ação, né? Então, era só esse comentário no início, e eu queria, na verdade, trazer, porque eu fico pensando assim, é quase uma questão filosófica que vem na minha cabeça. Vocês trabalham, a ambição da 5, na verdade, é muito grande, como você falou, e eu quero até adicionar mais coisas na prateleira, mas eu vou deixar para o fim.
Então, eu fico pensando assim, ok, vocês vão focar mais do lado da oferta, mais do lado da demanda, que aí eu fico pensando, a parte do sludge, a parte de, às vezes, desenviesar os próprios formuladores de política, isso por si só já daria trabalho suficiente para vocês. Mas, no final das contas, vocês também querem chegar aos beneficiários, né? E medir, você falou aí na parte de análise de impacto regulatório, quer dizer, uma contribuição a desenviesar o regulador, o fazedor de política, vai conseguir gerar impacto no beneficiário. Então, eu queria entender um pouquinho a dinâmica de vocês, em como medir o trabalho de vocês entre a questão da oferta e da demanda. Como focar esforços no formulador de políticas, no servidor público, ou chegar lá no beneficiário? Como é que vocês vão medir isso, assim, em termos até de recursos que vocês têm? Olha, Juliana, a pergunta, são daqueles desafios que a gente tem e tem conversado bastante sobre isso. A gente é bem ambicioso, concordo, e estamos abrindo várias frentes. O que eu acho que a gente tem que ter sempre um zelo de não trabalhar por, mas com, né? Uhum. E por isso eu tenho insistido muito da gente trabalhar com chamada de projetos, e a equipe do lado de lá tem que aportar recursos, sabe? Não necessariamente financeiro, mas tempo das pessoas, para se apropriarem, para aprenderem. A gente na inovação trabalhava muito assim: a gente vai fazer um campo, vai a turma dona da política vai para o campo junto. Ela vai lá, ela vai fazer a escuta. A gente vai pensar em sites aqui, vamos desenhar intervenções, a equipe dona da política tem que estar junto para que eles possam depois se apropriar disso. Senão a gente vira uma consultoria, que a gente não quer ser. Né? Tem consultorias Uhum. maravilhosas aqui nesse grupo, mesmo eu sei que existem. E aí a gente pode, inclusive, indicar, falar, olha, isso aqui é um trabalho de consultoria. No nosso caso, o nosso foco não é entregar a solução, mas é desenhar junto e empoderar os servidores, os policymakers. O nosso cliente não é o cidadão diretamente, certamente. O nosso cliente é o formulador de política. É com ele que a gente vai trabalhar. Senão a gente vai produzir, o que a gente pode produzir é conteúdo, mas para quem? Para o servidor público. Ah, vamos produzir uma mentoria para o servidor público. Vamos fazer um projeto. Claro que para a gente é maravilhoso ter o resultado lá com a população, óbvio. Né? Se a gente vai fazer lá um projeto de agroecologia e o pequeno agricultor brasileiro passar depois do projeto a produzir de forma mais agroecológica, para a gente é maravilhoso. Mas o nosso foco é a equipe do MDA, abrir o horizonte para outras possibilidades, né? Olhar que existe um comportamento que não necessariamente. Por que aquela pessoa toma a decisão de bater veneno na sua plantação? O que que acontece? É porque ela é malvada, porque ela não se importa com a saúde das pessoas? Essa é a resposta fácil que o servidor público dá. Vamos punir. Ou será que tem outras N questões que a gente no campo aí já está descobrindo, que é incrível, né? Quando você vai a campo, você começa a descobrir N coisas, né? Quem que pauta o processo decisório dessas pessoas? Às vezes é o cara que vende o veneno. É quem, eu tô com a minha plantação com um problema aqui, o cara que vende o veneno é que dá a informação. Então, a gente tem descoberto essas coisas, mas o nosso público-alvo é o servidor público, é o dirigente público, né? A gente não vai trabalhar diretamente para a população, não temos essa expectativa. Mas a gente quer indiretamente, como todo serviço público deveria ser, direto ou indiretamente, alcançar o cidadão, né? Maravilha, Mari. E naquela linha da intervenção sistêmica também, né? A gente Uhum. intervém numa parte do sistema e espera mudar a capacidade do sistema de lá na ponta, de alguma maneira também melhorar o desempenho dele. Então, a gente atuando sobre servidores públicos, por exemplo, no MDA, né? Quando a gente trabalha um projeto com eles, isso pode influenciar a capacitação do pessoal da ATER, né? Da assistência técnica rural. Ou então pode, de alguma maneira, também ter um impacto para as comunidades, associações de agricultores, ou pensar mecanismos de compras governamentais que apoiem compras agroecológicas. Então, é isso. De alguma forma, a gente lidar um pouco com essa frustração, né, de não ser capaz de fazer tudo, mas pensando em ondas, né, que a gente pode, de alguma maneira, alavancar
tentando entender onde é que é o melhor ponto que a gente tem para interferir num sistema tão complexo, né? Então, acho que é um pouco nessa linha, né? Tá no governo federal, tem um pouco dessa delícia e dessa dor também, né? Porque a gente acaba não tendo tanta clareza do impacto, muitas vezes, do que a gente faz. Isso é uma dificuldade até gerencial para a área. E muitas vezes a gente pode ser o W3 ali que ajuda as engrenagens a funcionar. Mas o que justifica a nossa existência se, de alguma maneira, a gente também não consegue apropriar dos resultados mais sistêmicos que a gente gera? Isso é uma questão que a gente tem. Como é que a gente pode mensurar o nosso impacto, os nossos resultados? Né? Porque é isso, numa hora ou noutra, a cobrança chega. Né? Vocês têm lá 15 servidores públicos federais, estão fazendo um monte de coisa, mas e aí? Né? Além desses vários encontros, dessas várias parcerias, desses alguns projetos que vocês têm, né? Aqui vocês vieram. A gente não tem aquela bala, né, mágica lá do BIT de nos primeiros experimentos ter um ganho de arrecadação que justifica a existência deles por 10 anos. Né? A gente não está nessa linha. Né? Então, um pouco da narrativa que a gente dá para essa atuação também é importante para dar, na verdade, sustentabilidade, né? Para a existência de uma área como essa. Sem dúvida, e eu começo como cidadã agradecendo já a existência, porque eu tenho dúvida, não tenho dúvida que vai chegar lá na ponta, sim, Claré. Difícil de mudar, de medir, né, o impacto em si, mas eu não tenho dúvida que vai chegar na ponta. Eu queria só completar que eu quero a minha adição para a prateleira do supermercado, em algum momento engajar poder legislativo e judiciário também no trabalho de vocês. Eu sei que é muito ambicioso também, mas no futuro uma conversa aí para a gente trazê-los para essa discussão também. E vocês vão ter aí uma abertura boa, tenho certeza. Olha, Juliana, eu gosto de abrir com os laboratórios, porque o CNJ fez uma coisa horrível, tenebrosa, que a gente não acha que é o melhor jeito, mas fez. Ele obrigou todos os órgãos judiciários têm que ter um laboratório de inovação, né? Essa é uma resolução do CNJ, todo judiciário tem que ter. Então, é claro, tem muitos deles são pro forma, tem um professor da Federal do Rio Grande do Norte que está estudando esses laboratórios, chama Hiro, ele fez até uma investigação, quantos são pro forma, quantos de fato existem, mas existe esse movimento, gera um movimento de inovação no âmbito do judiciário, né? E como, por exemplo, laboratórios como o Genova, o 011, são os fomentadores de método e têm trabalhado com ciências comportamentais, e a própria 5 se coloca nessa posição, já acaba impulsionando. Na Semana de Inovação tinha um monte de gente de laboratório de judiciário lá, tentando beber de ferramenta. Como é que eu faço? Por onde que eu começo? Então, a gente tem que ter, inclusive, materiais já produzidos, sabe? No âmbito da rede, coisas básicas e tal, para essas pessoas tem muita carência, porque ele já chega assim, por onde que eu começo? O que que eu faço primeiro? E para também não correr o risco de ficar na espuma, né? A gente tem que ter sempre esse risco de não ficar no fetiche ali de estudos mal desenhados, que não provam nada no fim das contas, né? E aí acaba gerando um descrédito às vezes, um dirigente que chega e fala, pô, mas isso aqui não tem nem método e tal. Então a gente também vai zelar por isso, sabe? Eu acho que é importante de empoderar os servidores ou de ajudar a trazer quem da academia sabe fazer, pode apoiar, pode estar junto, né? Enfim. Você vê que a gente quer tudo, né, Juliana? Então vocês falam que a gente quer fazer e tal, mas eu acho que o melhor jeito é via projetos, sabe? Sempre via projetos, transformar tudo em projeto e medir. Projeto de disseminação, quantas pessoas a gente alcançou, projeto mesa experimental, quantos órgãos a gente atendeu. É o papel da SEGES atender órgãos, organizações públicas, né? Do executivo, mas a gente pode burlar e atender judiciário também, mas o foco principal vai ser o executivo, por enquanto. Gabriel. Opa, sou eu? Ah, eu tô no celular, então não vejo as outras mãozinhas. Boa noite, pessoal. Marisaura e Claré, queria realmente parabenizá-los mais uma vez, né, pela 50ª vez. Mas é realmente uma coisa muito legal que aconteceu, o fato do 5 existir no governo federal, a nível de governo federal.
é aquele tipo de notícia que você compartilha com os outros, né? Eu mandei para minha mãe e falei, olha, mãe, meu emprego é de verdade, né? Agora tô no governo, então. Eu queria fazer a minha pergunta, ela vem com um pouco de provocação, pela minha experiência, a minha experiência última recentemente com a atuação de economia comportamental, eu vejo uma coisa um pouco oposta, assim, em termos de resistência. Na verdade, eu estou vendo onde eu trabalho no SESI do Rio Grande do Sul, na parte com saúde, e eu vejo, na verdade, que eles veem o termo das ciências comportamentais e da economia comportamental como se fosse uma resposta para todos os problemas, e no sentido assim de que há muito pouca resistência com as coisas que eu falo, no sentido assim de elas fazerem sentido, de elas fazerem efeito e tudo mais. Então, eu acabo me pegando assim, mais sendo muito mais cuidadoso no sentido de que a gente corre o risco de voltar para aquele problema da bala de prata da economia comportamental. E aí, retomando um pouco da pergunta da Flora, eu acho que uma coisa assim, que eu me orientei eu tenho utilizado muito pouco os termos de economia comportamental. Por exemplo, eu já estou aqui há 6 meses, acho que eu nunca falei a palavra nudge em 6 meses. Então, eu sempre pergunto assim, nossa, mas será que esse cadastro não está muito difícil, não? Será que esse médico tem tempo para preencher esse formulário? Então, eu fiz um reenquadramento dessas perguntas de viés e tudo mais, sem utilizar jamais esses termos, porque, de uma maneira ou de outra, eles já meio que sabem essas coisas. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas já meio que sabem que coisas difíceis os outros não fazem, quando tem muita barreira, a pessoa não vai adiante, tudo mais. Mas então, para chegar na minha pergunta, né? Eu vejo assim que parece que me apoiar em cima da economia comportamental fica pouco, porque as ferramentas, assim, a simplificação, a linguagem, os empurrõezinhos, a facilitação, isso já está meio que na cabeça das pessoas. Minha pergunta é, como que vocês veem no futuro a atuação do cientista comportamental, uma vez que esse conhecimento já esteja imbuído dentro das organizações, dentro dos governos, e que as pessoas levem em consideração, ou para usar o termo do Hauswirth, já saibam utilizar essa lente? Nossa, pergunta difícil, Gabriel. Eu tenho lutado com essa pergunta ultimamente. Eu vou dar uma opinião, não tenho convicção de nada, assim, só um pouco de visão. Muito da inovação, né? Que eu vim estudando, trabalhando com inovação, não necessariamente só ciência comportamental. Eu acho que tem duas Ah, coisas que são desafios muito gigantes para governo. Uma ah, é partir de necessidades, e não aquelas que eu acredito, mas que as pessoas de fato têm. E só tem um jeito de uhum, saber, que é indo às pessoas. O governo, no geral, não faz isso. As pessoas acreditam que elas sabem o que os outros precisam, o porquê das decisões. O servidor público é isso. A gente teve um evento, uma semana de inovação em 2019, dois especialistas que a gente trouxe falaram que o servidor público precisa ser um pouco mais humilde, no sentido de reconhecer o seu não saber sobre a necessidade, sabe? E é isso, porque em todos os projetos de inovação que eu acompanhei, o momento de campo, de ouvir as pessoas, ele era assim, o momento mais disruptivo, digamos, o momento onde tudo muda na cabeça do servidor público, porque ele acredita que ele sabe, ele trabalha com aquela agenda há ah, muitos anos, então ele acredita que ele sabe. E eu acho que assim, a gente tem um caminho muito longo para mudar esse modelo da solução, porque o servidor cai ali e fala, vamos pensar a solução. A gente é muito apegado com a solução e esse entendimento dos porquês que a ciência comportamental pressupõe, né? Se a gente não entender o que está acontecendo por trás do processo decisório ali, não tem como desenhar uma intervenção, né? É muito difícil. E a outra coisa é testar antes de implementar grande. E eu acho que isso o cientista comportamental tem um potencial gigante, método para fazer. Porque também governo tudo a gente implementa grande. E é caro. E aí dá errado. E aí a gente não avalia. Porque, por que que não se avalia política pública? Porque quando a gente vai avaliar, descobre que deu errado. E aí a gente vai botando para debaixo do tapete. Como é que eu vou mostrar que um investimento gigante que eu fiz, de milhões de anos,
não funcionou porque não se testa, né? Se implementa, muita legislação é feita sem teste, né? Muitos programas públicos são feitos assim da cabeça dos servidores, das pessoas que estão ali moldando aquela política. Então, eu acho que tanto ajudar, porque não é fácil, não é um conhecimento trivial, né? Essa imersão de entendimento dos problemas públicos na lógica das pessoas, do ser humano, e não só com dados, quanto testar intervenções que estão sendo pensadas, né? O campo da inovação testa muito além só de intervenções comportamentais, né? O foco do que a gente quer dar é a dimensão comportamental, mas no próprio entendimento a gente às vezes descobre questões estruturais que são fundantes. E no caso da 5, essa entrega para a gente é relevante. Não adianta eu fazer toda uma campanha cheia de nudes para aumentar a cobertura vacinal se não tem vacina no posto. Não, não tem intervenção comportamental que vai funcionar se a pessoa chegar lá no posto de saúde e não tiver a vacina. E isso é Sim, estruturante. E às vezes a gente vai descobrir questões estruturantes que estão impactando naquela política. E para a gente, 5 está tudo bem. A gente descobrir e dizer, olha, se você não resolver essa questão estruturante, não tem intervenção comportamental que vai fazer milagre. Então, eu acho que sim, esses são caminhos, esse olhar para o complexo todo, sabe? Para fugir da bala de prata, de que uma sim. pequena coisinha vai resolver todo o problema. Não vai, né, gente? A gente não. Mas pode melhorar. O Simon tem uma frase que eu amo naquele livro dele, Ciência do Artificial. Ele fala que a gente sai de uma situação para outra melhor. E em governo é sempre isso. A gente nunca vai resolver o problema, a gente nunca vai solucionar tudo. Se a gente sair de uma situação atual para uma melhor, na perspectiva do cidadão, né, do ser humano que a gente está atendendo, esse é o melhor dos mundos. Porque às vezes a gente Legal. sai para o pior, né? Assim, infelizmente acontece. Acho que é o Henri agora. Muito bom, obrigado. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Estou adorando a discussão, a conversa aqui, Marisaura, Claret, a equipe toda aqui da rede. Primeiro falar aqui que principalmente essa questão de tornar o mais inteligível possível os termos, as metodologias, trazer mesmo para a realidade, aportuguesar o que deve ser aportuguesado, trazer bem para o idioma que a gente fala e tornar algo em comum entre as equipes, isso é imprescindível, porque causa mesmo uma resistência antes de iniciar o projeto, se a gente já chega na mesa com muitos termos ali que não fazem parte da discussão. Então, eu estou adorando essa discussão, principalmente nesse sentido. Queria retomar um ponto que talvez você tenha quase respondido, Marisaura, nessa sua última fala, mas que você tinha comentado também alguma das outras respostas ou comentários, que é a questão de dentro dos dados, ou seja, dentro do processo de difusão do conhecimento, compartilhamento, mensuração e transparência, a gente está seria uma utopia ou uma aspiração muito longe da realidade falar de open data, dados abertos, está dentro da agenda, isso é melhor prática, é algo muito acadêmico. Como que vocês enxergam essa questão de dados, justamente nessa questão de difusão e para que outros pesquisadores ao redor do mundo consigam estudar o nosso contexto também? Bom, a gente tem uma perspectiva, assim, claro, tomando os devidos cuidados éticos e disposição e de legislação LGPD, dados abertos. É isso, a gente não tem. É bom estar numa unidade de inovação em governo, porque a gente não precisa assegurar recurso ali, né, para além dos nossos da gente. E também a gente não tem uma obrigação ali, igual os acadêmicos, de publicar, porque se você não publica, claro que a gente quer publicar e a gente quer ter recurso, né? Mas a gente não, a nossa pressão é por entrega de resultado. E se abrir dado vai ajudar a melhorar a vida da população, essa é a nossa missão enquanto governo, e tem que ser. Então, isso aí já eu acho que sempre, na medida do possível, a gente quer abrir. Inclusive, a gente quer muito abrir o que não der certo, porque muito do que a gente vai fazer
é demonstrar, às vezes, que aquela política que está sendo desenhada não vai funcionar, então não vale investir tanto recurso, né? Por exemplo, nesse projeto de compras, a gente já falou, eles querem muitas vezes, sei lá, criar um selo de sustentabilidade para itens de licitação. Dá trabalho, é caro fazer isso, porque você vai ter que fazer cruzamento de dado, pegar dado de Inmetro, dado de informação sobre diferentes produtos, é uma lista infinita, então não é uma coisa assim simples. Se a gente demonstrar que tem uns selos lá, de repente, num produto, numa lista, não gera efeito, o comprador, pelo menos na intenção, vai continuar comprando o mais barato, porque ele tem medo, porque é o CPF. Então, para que investir nisso, sabe? Assim, então, a gente não necessariamente vai buscar só o efeito positivo, né? Às vezes a gente pode descobrir o não efeito também é resultado para governo, sabe? Porque você faz com que o governo economize um recurso enorme numa intervenção que não vai funcionar. Claro que a gente quer a cenourinha, né, gente? A gente quer o ovo de ouro para mostrar um efeito bonito, aumentamos em X%, tal, com efeito, mas nem sempre, sabe? Então, mas eu acho que eu sou super favorável, a gente tem trabalhado muito nisso, sabe, de registrar os experimentos, de mostrar o que deu certo e o que deu errado, sempre que possível abrir dado para que outros pesquisadores gerem pesquisa secundária sobre aquilo, eu acho que o governo devia fazer muito isso, sabe, e que a gente ajude a divulgar esses resultados outros, não de outros tipos de análise. Eu acho que a gente pode até ser um intermediador para isso também, em alguns casos, porque acesso a dado em governo é muito difícil, né, gente? Tem muita. A população não confia no governo e o governo não confia na população. A gente tem crise de confiança aí de todos os lados, né? Não tem jeito. E aí, até talvez, na hora que a gente formular lá uma chamada de projetos, deixar claro para quem for buscar parceria com a gente que a gente trabalha com essa política de dados abertos. Então, olha, desde as regras do jogo estão bem claras aqui, né? A gente vai experimentar, e a gente não está avaliando a política finalística que está rolando lá, mas a gente está eventualmente testando algumas alternativas aqui que podem melhorar essa política ali na ponta. Então, acho que vai ser até menos problemático nesse diálogo, porque às vezes é muito sensível para uma área de governo, né? Quando você apresenta resultados, e a gente sabe que os resultados muitas vezes não são conclusivos. Você tem lá, né, um número grande de evidência apontando para um lado, um número pequeno apontando para um lado, para o outro lado, e eventualmente isso pode ser usado de uma maneira para instrumentalizar um debate político e não ali um debate técnico, né? Então tem um cuidado do governo também quando a gente trabalha com avaliação de políticas já em larga escala. Mas com essa lógica de laboratório, de experimento, de tentar, antes de escalar, ver o que funciona, o que não funciona, em que contexto funciona, em que contexto não funciona, eu acho que reduz um pouco esse tipo de risco, de preocupação que a gente pode ter com os parceiros. Mas sempre deixando claro, né, o que a gente pretende fazer. Por isso também que a gente colocou lá, a gente publicou um manifesto ético, inclusive, né, na página da 5, logo no dia do lançamento, um pouco para deixar claro por onde que a gente está caminhando em relação a isso também. Perfeito, muitíssimo obrigado. Legal. Deixa eu pegar mais uma agora. O carrossel voltou para minha casa. Na verdade, tal como a Juca, que em jogar mais um item aí na cesta de compra, ou pelo menos provocar mais um item aí no shopping center, que foi um tema que até na cerimônia lá de inauguração, acho que foi feita uma provocação, talvez, se bem me lembro, pelo Pedro Fernando Neri, que ele colocou a questão de ter esse grupo, ou possivelmente na agenda desse grupo em algum momento, a discussão de temas relacionados à economia do bem-estar e ao bem-estar subjetivo, que é um tema que está muito associado, às vezes parece um pouco na periferia, mas ele está muito associado à ciência comportamental, a como as pessoas fazem escolhas e, em última análise, como as sociedades fazem escolhas e outras formas de medir justamente o sucesso de políticas públicas, que não necessariamente a métrica econômica, mas a métrica do bem-estar da população, tanto do ponto de vista de
avaliação, quanto do ponto de vista até da própria experiência. Hoje tem um pesquisador na LSI, que é o Liam Delaney, que ele associa muito a questão da experiência do serviço público, quer dizer, ele associa essa questão do sludge, quer dizer, não só pelo tempo ou pelo dinheiro que é gasto com um sludge ou com um serviço público ruim, mas com efetivamente os impactos de bem-estar subjetivo e da própria experiência de vida prejudicada por um sludge, e que, eventualmente, uma intervenção comportamental possa não só reduzir métricas quantitativas, mas efetivamente tornar a vida das pessoas melhor de uma forma muito concreta e mensurável, enfim. E aí eu queria só, como esse é um tema que me é muito caro, é a minha matéria lá na SPM, eu queria entender se esse é algo que está, de alguma forma, no radar de vocês, para médio prazo que seja, mas se tem alguém vendo isso dentro do ecossistema. Quer começar, Claré? A gente está aqui Toda que vez nem eu tô The Voice Brasil, começando. quem que aperta o botão primeiro, né? Pode começar. Então, Guilherme, essa questão é realmente muito complicada, né? Como é que você avalia bem-estar, né? Essa discussão vem na economia, mas vem na filosofia também, né? Você pega ali a discussão que a Amartya Sen faz, por exemplo, em relação a isso, né? Como é que você pode, de alguma forma, ponderar, né? O que uma pessoa, o que de fato aquilo que ela diz que ela quer, tem a ver com a situação que ela está, e de repente as condições dela frustraram até as expectativas que ela poderia ter de bem-estar e se adaptar a alguma coisa que seria, de um ponto de vista objetivo, não tão bom assim, né? Ou você pegando, por exemplo, aquela discussão das preferências que são construídas lá do Johnson, né? Que você não tem de fato, né? Como os pressupostos da economia diriam, né? O que seriam as preferências estáveis das pessoas, elas variam com a situação. E muitas dimensões que não só a dimensão de renda. Então, tem toda uma discussão, né? Quando a gente fala, quando você pega lá na política social, você discute pobreza, você não está falando só de pobreza de renda, você pega a discussão da pobreza multidimensional. Então, enfim, como é que você avalia, no final de contas, o resultado? E o resultado para a pessoa em que contexto? E se a pessoa não necessariamente é consistente com aquilo que ela diz que é a preferência dela. Como é que você cria um padrão para avaliar se, no final das contas, aquela intervenção lá que reduziu o consumo de cigarro melhorou o bem-estar daquela pessoa, considerado o que ela deveria considerar na vida dela? Enfim, essa discussão abre um monte, é tipo uma, né, aquela pena que você puxa, vem uma galinha, que você puxa uma outra pena, enfim. A gente não entrou nessa discussão ainda, eu acho que a discussão é super válida, e é muito difícil até de operacionalizar, né? Porque, no final das contas, na política pública, você tem que fazer uma avaliação, né? Você tem que fazer um juízo de valor, né? Foi melhor ou não? Piorou ou melhorou, né? Essa visão mais matizada, né, do que de fato é o bem-estar e como é que você mensura isso, isso aí acho que está na discussão até mais global de resultado de nação, né? A gente vê isso, né? Você fala índice de felicidade do Butão, em contraposição ao PIB. O IDH foi uma tentativa também de sofisticar um pouquinho aquilo que você media com o resultado final do agregado das políticas públicas no país, enfim. Essa discussão é muito sofisticada, eu acho que ela é muito importante, mas a gente não teve tempo nem de começar a olhar para ela, sendo bem sincero, né? Talvez a gente fique ali, por enquanto, no momento de uma avaliação subjetiva do que a pessoa, naquele momento, aquelas circunstâncias, considerou se melhorou ou não, enfim, mas é alguma coisa que a gente tem que trabalhar, e vamos contar com a tua ajuda para tentar pensar uma maneira de incorporar isso na nossa discussão, né? Não é nada trivial, e, enfim, é aquela história, a gente está um pouco no tunelamento da escassez, e várias vezes as coisas super importantes ficam de fora, né? Não tem como. Por isso que a gente tem que partir da humildade sempre epistêmica e contar com a sabedoria coletiva da rede. Perfeito. Bom, já tem algumas, obviamente é um tema
como você mencionou, quer dizer, começa na filosofia ou começa lá atrás na religião, se você quiser ser mais radical, mas já tem enfim, já tem algumas respostas ou alguns indicadores dentro da literatura para algumas dessas perguntas e a questão é que há alguns governos e algumas iniciativas de políticas públicas envolvendo isso. Então, pensando não só na ciência comportamental, mas também na inovação, mas é algo que é fundamentalmente comportamental. Tem um campo aí, mas, enfim, fico à disposição para a gente falar offline depois, enfim, discutir algumas questões. Eu acho que até fazer um seminário da rede, trazer esse tópico para o dia que a gente fizer uma discussão mais ampliada também, né? Eu acho que vale super a pena. Com Estou à certeza. disposição. A gente tem, o pessoal de Unidade de Inovação pelo Mundo tem trabalhado muito com governo antecipatório, olhar para o futuro, né? Assim, até para antecipar essas necessidades, porque é isso, como que que o governo antecipa, né? E não trabalha só com o que está aqui hoje, mas já pensando para frente o que vai acontecer. Então, é uma coisa que eu adoro também, acho que faz todo sentido ao desenhar ir para o futuro. O que a gente tenta fazer hoje, pelo menos, no âmbito dos projetos, até bebendo de diferentes literaturas, é essa imersão empática, né, com os usuários ali, quase etnográfica mesmo, para a gente não adivinhar as necessidades, né, e pelo menos beber das necessidades que as pessoas não necessariamente relatam, né? Por isso que eu falo que às vezes ela tem que ser meio etnográfica, às vezes no relato ela está muito satisfeita. No Genova tinha um caso que a gente adorava contar de um aplicativo do SUS que o pessoal fez. E que quando perguntava, você gosta do aplicativo? Uma senhora que foi entrevistada falou, nossa, facilitou muito a minha vida, era um aplicativo de marcação de consulta, né? E aí o pessoal pediu para ela usar o aplicativo, aí ela desinstalou, instalou de novo, falou, olha, é só eu desinstalar, instalar de novo, eu marco para o meu filho. Porque o aplicativo só podia entrar com um CPF por vez. Então ela estava muito satisfeita. Se você fizesse uma pesquisa de satisfação, ia ser nota 10, mas quando a gente foi olhar para a necessidade real ali, nossa, é a mãe que marca consulta para os filhos no Brasil. Então, é uma coisa, esse é um exemplo bobinho, mas eu acho que é o tipo de coisa, é o tipo da diferença do que a gente pode tentar descobrir. Claro, no nível micro, no âmbito de um projeto. No nível macro, para a política macro de governo, que aí eu acho que é o caminho que o Claré foi, aí acho que o desafio é muito maior e eu adoraria que a gente conversasse sobre isso também. Acho que a gente já fica o convite aí, ô Guilherme, para a gente trazer essa discussão, que eu acho que vai enriquecer para a gente. Perfeito. Perfeito. Pessoal, vamos agradecer a presença de todos. Já deu nosso horário, já abusamos aí da boa vontade da Marisaura e do Claré. Gostaria de agradecê-los pela presença, por estar aqui conosco. Antes de todo mundo começar a sair, o pessoal nessa hora começa a sair da sala, primeiro gostaria que vocês falassem do SimConnect, que vai ser dia 7 de dezembro. Aproveitar a oportunidade aqui para convidar o pessoal. Enfim, e aí gostaríamos também que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto para marcar esse evento tão bacana. A gente vai fazer essa segunda reunião da rede, a Carla está aqui, que está à frente desse projeto, né, Carla? A gente está desenhando, a ideia é ser um momento para a construção coletiva mesmo dos caminhos, para que a rede seja realmente uma rede, né? E a gente poder desenhar um calendário de encontros, de participação, e aí, obviamente, que eu acho que tem um objetivo um pouco diferente daqui, do C3, que é um encontro mais de especialistas. Lá a gente quer trazer também muita gente de governo, né? De política pública, de laboratórios, então eu acho que tem muita sinergia com o trabalho que vocês fazem aqui, estão super convidados, convidadas a participar. No dia 7, a gente tá desenhando aí esse momento. A gente tem usado também um grupo do WhatsApp da Rede NovaGov. Eu sei que vocês têm um grupo, né? Eu estou lá, mas na Rede NovaGov acaba atraindo grupos de servidores, então a gente está usando esse grupo ali também para colocar, e a gente está desenhando já uma página da rede no MGI, na site do MGI, para a gente colocar artigos, resultados, produção, coisas de governo, sabe? Então,
A gente já quer também disponibilizar esse espaço coletivo no site do Ministério, né? Porque aí a gente consegue acessar os servidores públicos. Pronto, olha aí, a Carla já mandou aí. Ótimo, muito bom. Estive em alguns dos eventos, né, das 5 aí, foi incrível aí conhecer alguns dos servidores, todo mundo envolvido. Então, nesse, infelizmente, eu não vou poder estar presente, mas eu realmente gostaria muito. Espero que muitos daqui estejam lá representando, né, a gente e consiga ir com essa agenda cada vez mais longe. Queria agradecer muito. Vamos tirar uma foto, então, bonita aí. Alguns já abriram a câmera para a gente registrar esse momento. Alguns aí abrindo. Enquanto o pessoal abre, vou agradecer, viu, Flávia, que fez a ponte aí, o convite, foi ótimo para a gente. E a gente sai daqui já com a cabeça fervilhando, né? O Claré, Carla, o Fábio está por aí também, acho, Adriana, de coisas aí. A gente conta muito com vocês, tá? A gente quer fazer com, não por. Então, espero que vocês estejam junto conosco. Não, e muito que obrigado pela abertura, né? Por abrir enfim, por abrir esse diálogo com. Não diria que nós somos a sociedade civil, mas não deixamos de ser, né? Então, Gente, mas o governo com, né? Claro que vocês são a sim. sociedade civil, não pode. Nunca me pensei em alguma coisa. Acho que eu tô ficando adulto, será? Então, virei a sociedade civil. Abrir o diálogo com a sociedade civil organizada aqui, no caso, né? Exato. Mais ou menos organizado. Gente, eu fiquei tão feliz, agradeço também muito o convite, foi ótima a discussão, excelente mesmo. E eu vou dizer que eu estou super feliz de estar às 8h36 com vocês aqui, mesmo sendo o dia do show do Paul McCartney em Brasília, viu? Não estou nem um pouco arrependido de não ter ido ao show para estar aqui com vocês. Olha, Muito obrigado, moral, Clara. gente. Registraram isso? É verdade. Muito chique, Claré. Eu tinha comprado ingresso, tive que vender, depois que eu vi que a agenda estava conflitando, mas eu não ia perder esse papo com vocês, não. Vocês Muito estão com muita obrigado, moral, Clara. gente. A Muito gente precisa moral. quer vocês juntos. Essa era a hora da gente começar a cantar Hey Jude juntos. Ó. Mas fica para uma próxima. Vamos para as fotos. Flávia, você vai tirar a lá. foto? Guilherme, você tem que dar um passo para trás, que a gente está vendo só. Não estamos vendo seu olho. Isso. Exatamente. Então, ó, 1, 2, 3. Antes do Rei Jude aí, cortou a gente, tá vendo? 1, 2, 3 e. Vamos tirar mais uma só para garantir, rapidinho. Só saindo aqui. 1, 2, 3 e. Pronto, gente. Vou enviar lá no grupo. Parabéns aí Obrigada, parabéns por toda a conquista. E feliz aí da gente fechar o ano com vocês, assim, não tem palavras, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a aqui. todos. Obrigado a todos os participantes por mais um ano aí de parceria. Ano que vem estamos de volta, com certeza, a todo vapor. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. gente. Tchau.